Ok. A pergunta agora é do seu Maurício, como fazer a declaração do ITR de uma área que foi unificada e voltou a ser desmembrada? Diga em relação aos NIRFs anteriores, deve-se apresentar os antigos ou fazer novos? A área atualmente está unificada. Não, ela voltou a ser desmembrada. Ela foi unificada e voltou a ser desmembrada. Essa pergunta ela precisa saber alguns requisitos. Se ela tem o mesmo, se é o mesmo proprietário ou não, de que forma foi esse desmembramento. Porque da forma como está aqui é insuficiente para a gente responder. Okay. Na área que não possui a APP delimitada, deve entregar em área de preservação? Aquela história, a subjetividade. Eu acho que a APP tem 80 ou tem 100 e tantos hectares. Vale um laudo agronômico que vai determinar qual o tamanho efetivamente dessa APP. Aí delimitar e aí sim lançar no ITR. No caso de falecimento do proprietário do imóvel, a alteração no declarante deve ser feita no ano da morte, ou seja, quando os herdeiros tomarem posse do imóvel. Ou quando os herdeiros tomarem posse do imóvel. Não, essa é uma providência primeira, que aí quem vai fazer já é o inventariante, né, no primeiro momento. Então, se ele já faleceu, ele, claro, não vai poder fazer, é o inventariante imediatamente. Como já foi falado nessa pergunta aí, a partir da abertura da sucessão, ou seja, a partir da morte até o formal de partilha, é o espólio, em nome do inventariante. E após após o formal, seriam os herdeiros com o formal de partilha. Essa pergunta aqui, ela já foi respondida ao longo da nossa conversa aqui, mas vale repetir. Ele tem várias propriedades em vários municípios e estados. Como saber o valor das áreas? Ele pode se socorrer. Aí eu acho que, como ele tem vários imóveis em vários estados, eu acho que com o apoio das federações e sindicatos rurais, ele pode ter um valor de referencial. Então, seria buscar, junto às nossas federações e sindicatos rurais, esses valores mínimos aí de referência. Ou, como já comentado, aí, contratar um profissional que faça essa perícia. Anaximandro, diante de todas essas questões que a gente tentou esclarecer aqui para o produtor rural, o que você acha que a gente ainda precisa deixar bem claro para ele não ter dúvidas na hora de declarar o ITR e na hora do ato declaratório ADA? Uma das coisas que as perguntas não abordaram seria a questão de provas, né? Provas das áreas de produção. Já não estou falando agora das áreas não tributáveis. Então, muitas vezes, os produtores, às vezes, arrendam determinada área e dizem assim, não, aquela área lá eu arrendei para fulano de tal, aquilo não é meu, não tem nada a ver. E existe uma confusão. Então, o primeiro cuidado é que, na verdade, a questão da produção é inerente ao imóvel rural. Não importa quem seja o possuidor dele, né, ou quem esteja utilizando. Então, na hora de elaborar os contratos de arrendamento, os produtores, os proprietários, devem procurar se cercar de algumas cautelas, entre as quais, de que nesse contrato o arrendante tenha efetivamente, disponibilize ao proprietário documentos que comprovam a produção e a produtividade daquelas áreas, né? Porque senão a Receita vai entender que aquele imóvel não tem o devido grau de utilização da terra, e aí vai cair numa alíquota mais baixa, e você tem o fator da progressividade do imposto. Então, ele vai pagar um imposto muito maior do que esperado. E isso dá muito trabalho para desfazer, junto à Receita Federal, esse entendimento. Então, é imprescindível que o produtor tenha em mãos a comprovação, se for área agrícola, da quantidade de insumos, se for pecuária, a questão de vacinações, tal, a guia de trânsito animal, enfim, comprove que aquela área esteja efetivamente produzindo. Se for área extrativa, também é bom evitar a informalidade
e se tenha todos os documentos em mãos que determine, que comprove a produção e a produtividade desse imóvel. Então, essa questão das provas, ela se torna fundamental para evitar futuros aborrecimentos. E também o valor da terra nua, esse tão falado, que foi discutido aqui, ele deve vir com muita cautela, né? Existe essa preocupação, agora um fator novo da alteração do ITR, que foi justamente em alguns municípios estarem as prefeituras participando aí de forma mais ativa na fiscalização, determinando pautas, né? Mas para o produtor, do outro lado, a relação ela continua a mesma. Então, ele deve se cercar também de provas do qual o valor da sua terra nua. E aí você tem, ora, esse trabalho com os órgãos do próprio governo, indicando a pauta, e o produtor pode acatar ou não. Se não acatar, ele deve ter, sim, o seu laudo aí contratado por esse profissional, engenheiro agrônomo, que é o habilitado para definir o valor da terra nua e os respectivos preços. Então, esses são os cuidados principais na elaboração do ITR. E o outro que cabe a gente reforçar é da relação conjunta, então, do ITR e do ADA. Ora, se eu tenho APP e não tenho reserva legal, o que fazer? Então, essa composição, esse cenário, o produtor tem que desenhar. Então, é melhor ele pagar a área, se ele não tem a comprovação, a efetiva comprovação, se aquela reserva não está averbada, se ele não tem de todo a reserva, enfim, ou o laudo agrônomo da APP, é melhor que ele avalie esse cenário e pague sobre a área como se ela fosse toda tributável. Então, evitar esse tipo de aborrecimento é fundamental. E aí, gradativamente, ele procurar fazer a regularização fundiária, não de forma agora, correndo, intempestiva, mas sim de uma forma mais elaborada, pensada, discutida, né, e junto com as federações e sindicatos, de qual a melhor saída. Porque em imóvel rural, cada caso é um caso, não existe uma regra geral. Então, o que nós falamos aqui, discutimos, foram conversas, orientações gerais, mas que devem ser melhor exploradas aí, com mais cautela, com mais vagar, logo após, se possível agora, se não for possível, logo após esse ITR, e aí há a oportunidade também das chamadas retificadoras, né, de alteração, caso o produtor tenha dúvidas e tal. Voltando ao caso da terra arrendada, quem é obrigado a pagar o ITR? É o proprietário ou o que está produzindo na terra? Para ficar bem claro para o produtor rural. É o proprietário, né? Então, diferente do imóvel urbano, que quem aluga paga o IPTU. Exatamente. É o proprietário e ele, ressalvo mais uma vez, isso é importantíssimo, se a área estiver arrendada, o que nós falamos aqui em relação à tributação do ITR vale nos casos de desapropriação também. Então, quem está sendo avaliado não é o arrendatário, o arrendante, é o imóvel. Então, é interesse do proprietário que esse imóvel esteja produzindo, tenha os graus de produtividade os melhores possíveis e tenha a comprovação desses documentos da produção e produtividade. Mais uma pergunta aqui, se é obrigatório colocar o ADA no ITR, o número do ADA? Sim, hoje o ADA ele está dentro do ITR, do instrumento do ITR, né? Logo após o preenchimento das áreas utilizadas, do campo 20, que é o grau de utilização, aparece o número do recibo do ADA, IBAMA 2010, é o chamado ADA Web. Então, hoje o ADA está no corpo do ITR. Então, o contador, o profissional que tenha sido delegado ou proprietário, não há como não ver a necessidade do ADA. Ele está lá, além do mais, a Receita emite alertas em relação às áreas ambientais, não só exigindo o ADA, mas, por exemplo, que APP, reserva legal, a servidão, reserva particular de patrimônio natural estejam averbados, devidamente averbados. Então, são essas cautelas que, fora, esse é o entendimento geral. Claro que existem saídas, né, caso o produtor seja autuado, tanto administrativa, você pode se socorrer junto ao Conselho de Contribuintes,
Se não, também ao judiciário, né? Especialmente em relação ao ADA, ele tem sido questionado, mas enquanto a lei não é modificada, a gente tem que passar essas orientações em conformidade com elas. Aqui mais uma última pergunta, que nosso tempo está encerrando. Em área de APP, o proprietário, ao declarar o ADA, tem isenção de TR independente da área total do imóvel? Em área de APP? Em área de APP, o proprietário, ao declarar o ADA, tem isenção? Independente da área total do imóvel. Não, aí a área total do imóvel não importa. Eu estou tentando visualizar geograficamente essa pergunta, tá? Mas se ele tem APP, efetivamente, tem um laudo, ele deve declarar no ADA e, consequentemente, isso vai ser, como é uma área não tributável, está previsto no ITR, então não é o ADA que dá efetivamente a isenção, né? O ADA ele dá essa comprovação para a Receita Federal. Então, se ele tem efetivamente essa área, como APP, e pode comprová-la, ele deve declarar aí no ITR, bem como no ADA. Mais alguma dica antes da gente encerrar? Não, são essas cautelas que eu comentei com relação à questão comprobatória, né, os documentos comprobatórios são indispensáveis. O brasileiro não tem esse hábito, né, de guardar, mas é necessário. O cuidado também no valor da terra nua, na atribuição, e com relação a essa questão dos arrendamentos e da efetiva comprovação das áreas ambientais e da produção e produtividade. E não esquecer, né, eu acho que todos já sabem, esse ano nós tivemos uma coisa atípica, que foi o ITR a ser preenchido num único mês, né? Antes era tradicionalmente desde agosto, e agora nós encerrando o prazo dia 30 de setembro, bem como o ADA. O ADA, anualmente, ele tem sido aberto em janeiro, fevereiro, até 30 de setembro. Então, os prazos agora, tanto do ADA quanto do ITR, se encerram no dia 30 de setembro. Ok, nós chegamos ao fim da nossa webconferência, mas todas as perguntas que a gente aquela recomendação recebeu, geral, né? Que é de procurar aí esmiuçar os detalhes junto às federações e sindicatos rurais. E também acompanhando as notícias do canal do produtor. Nós chegamos ao fim da webconferência. As perguntas que nós recebemos e que não foram respondidas aqui serão respondidas por e-mail. Obrigada, Anaximandro. Obrigada, Rude. Obrigada a todos que nos acompanharam e tenham um bom dia.